Olá, queridos viajantes! Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história, o naufrágio do Titanic. Você acha que sabe tudo sobre essa história? Spoiler, tem muito mais por trás do que os filmes mostram. A busca pelos destroços foi uma aventura cheia de reviravoltas. Tecnologia de ponta e até um macaco envolvido. Sim, um macaco. Vem comigo que essa história é incrível. O Titanic, conhecido como inafundável, afundou em sua viagem inaugural em 1912, mas só foi encontrado em 1985, durante uma missão secreta. A galera do início do século XX até tinha uma ideia de onde ele estava, mas a tecnologia da época não era suficiente para localizá-lo no fundo do oceano. E olha que a busca foi uma verdadeira saga, cheia de tentativas falhas, teorias malucas e muita persistência. Quando o Titanic começou a afundar, ele enviou vários sinais de socorro, os famosos CQD, que significa Come Quickly Distress, para o navio Carpathia. As últimas palavras transmitidas pelo rádio foram algo como: "Venham rápido, batemos em um iceberg, é um CQD, pessoal." Esses sinais em código Morse foram cruciais para as primeiras tentativas de localizar o navio. O Carpathia conseguiu resgatar os sobreviventes nos botes salva-vidas, mas o mundo queria mesmo era saber o que aconteceu com o Titanic. O pedido de socorro foi feito 2 horas antes do navio afundar completamente. Meia hora depois que o último bote saiu, a proa já estava debaixo d'água, a popa levantada e o meio do navio se partindo. A proa bateu no fundo do oceano com tanta força que deixou marcas que existem até hoje. Ao contrário do que o filme do James Cameron mostra, o Titanic não afundou suavemente. Por isso que os pesquisadores encontraram panelas, potes e sapatos espalhados pelo fundo do mar. As famílias ricas que estavam a bordo, como os Astors e os Guggenheims, até quiseram financiar uma missão para trazer o navio de volta, mas a tecnologia da época não ajudou. A primeira tentativa séria de encontrar o Titanic foi em 1953, com um cara chamado Risdon Beasley. Ele tentou usar explosivos para gerar ondas sonoras e localizar o navio. Parece loucura, mas a ciência por trás disso faz sentido. Só que ele não teve sorte. 20 anos depois, o oceanógrafo Robert Ballard entrou na jogada. Em 1977, ele se juntou à Woods Hole Oceanographic Institution para mapear o fundo do oceano. Ele usou um equipamento super moderno para a época, mas o tubo de perfuração quebrou durante um teste, e todo o equipamento foi parar no fundo do mar. Foi um desastre. Aí entrou em cena Jack Grimm, um bilionário excêntrico que adorava caçar mistérios, como o monstro de Loch Ness e o Pé Grande. Ele decidiu financiar uma expedição para encontrar o Titanic. Só que Grimm tinha umas ideias bem estranhas, como levar um macaco chamado Titan, que supostamente podia apontar coisas perdidas no mapa. Os cientistas ficaram extremamente irritados e disseram: ou nós, ou o macaco. No fim, o macaco ficou em casa. Antes de continuarmos, se você está gostando do vídeo, não deixe de apoiar o canal no nosso Apoia-se. O link está na descrição e também se inscreva em nosso canal. A expedição de Grimm não deu certo, mas ele levantou uma teoria importante. Talvez o capitão do Titanic tenha dado as coordenadas erradas. Isso explicaria por que os botes salva-vidas foram encontrados longe do local do naufrágio. A primeira expedição de Grimm durou 3 semanas, mas eles não acharam nada. Enquanto isso, Robert Ballard estava trabalhando com a Marinha dos Estados Unidos para encontrar 2 submarinos nucleares perdidos. Ele fez um acordo: se encontrasse os submarinos, poderia usar o tempo restante para procurar o Titanic. Ele usou um veículo submarino chamado Argo, que tinha câmeras e sonares super modernos. Ballard teve um estalo. Em vez de procurar o navio, ele decidiu procurar o rastro de destroços que o Titanic deixou ao afundar.
Ele também considerou a corrente marítima da época que poderia ter levado os destroços para o sul. Com apenas 12 dias de busca, ele finalmente encontrou a caldeira do Titanic. Depois de 73 anos, o mistério foi resolvido. Mas a história não para por aí. A descoberta do Titanic levantou muitas questões. Por exemplo, por que o navio se partiu ao meio? E por que os destroços estavam tão espalhados? Os pesquisadores descobriram que, ao bater no fundo do oceano, a proa do Titanic criou uma enorme nuvem de sedimentos que cobriu parte dos destroços. Isso dificultou ainda mais a busca. Além disso, o Titanic estava em um estado de deterioração avançado. O ferro do navio estava sendo consumido por bactérias que oxidam o metal, criando estruturas conhecidas como rusticles. Essas formações parecem estalactites, mas são feitas de ferrugem. Hoje, estima-se que o Titanic desapareça completamente até 2030 devido à ação dessas bactérias. Outra curiosidade é que muitos objetos pessoais foram encontrados nos destroços, como malas, garrafas de perfume e até partituras musicais. Esses itens contam histórias emocionantes sobre as pessoas que estavam a bordo. E o que aconteceu com os sobreviventes? Muitos deles nunca superaram o trauma do naufrágio. Alguns se recusavam a falar sobre o assunto, enquanto outros dedicaram suas vidas a contar a história do Titanic. Um dos sobreviventes, Charles Lightoller, até participou da evacuação de Dunkerque durante a Segunda Guerra Mundial, usando sua experiência no Titanic para salvar vidas. E os destroços? Bem, eles viraram um ponto de interesse para exploradores e turistas. Em 1997, James Cameron usou imagens reais do Titanic para criar seu filme épico. E em 2012, no centenário do naufrágio, uma empresa ofereceu passeios submarinos para visitar os destroços. Mas, claro, isso custava uma pequena fortuna. Hoje, o Titanic é mais do que um navio naufragado. Ele é um símbolo de ambição humana, tragédia e resiliência. Sua história nos lembra que, mesmo com toda a tecnologia e confiança, a natureza ainda pode nos surpreender. E, claro, nos faz pensar quantos outros mistérios do oceano ainda estão esperando para ser descobertos. E aí, viajantes do desconhecido, curtiram essa história? Se sim, deixa seu like e compartilha com os amigos. E se você quer mais mistérios como esse, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Até a próxima aventura!